Quando falamos de assar, associamos sempre a uma técnica relativamente fácil. Agarrar uma peça de carne, pôr um pouco de sal, colocar no forno. No entanto, assar tem muito que se lhe diga. Hoje vou partilhar algumas receitas convosco e principalmente vamos novamente dar ênfase à técnica. E visto que hoje estamos a falar de assar, eu queria partilhar esta receita convosco. Para mim, sem dúvida, que é a melhor forma de confeccionar o polvo. Há quem coza, há quem faça com a panela de pressão, grelhado, à lagareira, há imensas receitas, mas há sempre aquela pergunta se o polvo vai ficar tenrinho. E para mim, sem dúvida que esta receita é aquela que funciona sempre, é a que eu utilizo sempre nos meus restaurantes, mesmo que depois vá grelhar ou vá-lhe dar um acabamento diferente, a base da receita é sempre esta que vou partilhar convosco hoje. Portanto, eu tenho aqui o polvo, um polvo grande, um polvo de cerca de 1,5 kg, 2 kg, que também é o calibre que eu normalmente costumo utilizar. Há sempre aquela questão se há vantagens em comprar o polvo fresco ou congelado. Eu, 90% das vezes, compro congelado. Mesmo quando compro fresco, vou sempre congelá-lo primeiro, porque o polvo tem muito músculo e vai quebrar essa musculatura, que também é o que faz com que fique rijo. Vejam sempre de onde vem o polvo. Eu compro quase sempre aqui na costa de Marrocos. Se conseguirem encontrar português, ainda melhor. Normalmente encontramos o polvo fresco quando é pescado na nossa costa. Se comprarem congelado, descongelem-no bem, limpem-no bem, lavem-no bem. E agora colocamos o polvo num tabuleiro. Não vamos colocar sal, porque o polvo já tem bastante sal naturalmente. E agora vamos passar então aos temperos. Vou cortar as shalotas assim em fatias grosseiras. Podíamos perfeitamente só colocar azeite e levá-lo ao forno tapado. Eu coloco a cebola e alguns aromáticos, primeiro para dar sabor ao polvo e também porque muitas vezes aproveito depois aquela água do polvo para outros preparados, ou seja, para um caldo, se fizer um arroz de polvo, ou seja, para um vinagrete, ou seja, para qualquer tipo de preparado. Muitas vezes até posso utilizar o caldo do polvo para outras receitas de peixe, mas também se começarmos logo a acrescentar camadas de sabor, vamos chegar com o caldo já também temperado com alguns legumes. Portanto, cerca de 4 a 5 shalotas para um polvo grande. Os dentes de alho também assim cortados em pedaços grandes. Vamos aproveitar também aqui os talos do tomate, é um ótimo aromático. E vamos cortar o tomate só assim em metades, para poder também soltar algum do suco. Primeiro, escorrer bem a água. Agora, devem estar a pensar porque é que assar o polvo é a melhor forma de confeccionar. Para mim é aquela que melhor resulta. O polvo tem muita água, vai perder cerca de 70% do seu peso original. A água do polvo vai evaporando, vamos concentrando todo o sabor do polvo. Se estivermos a cozê-lo em água, muitas vezes perde-se algum desse sabor. Pelo menos, para mim, esta forma é a forma mais concentrada. Vamos agora colocar, assim, espalhado, o alho, a shalota, o tomate, a rama do tomate e os coentros e o alecrim. Vamos regar novamente com uma quantidade de azeite generosa. E agora esta parte é muito importante. Vamos tapar o polvo com papel de alumínio. Como a temperatura do forno vai estar alta, não queremos queimar nada disto. E vamos levar ao forno cerca de 1h30, 2 horas. Aqui já vai depender um bocadinho do vosso forno, vai depender um bocadinho também do tamanho do polvo. 190 graus e cá vai o nosso polvo. Depois de 1h30 está aqui o resultado final. Já arrefeceu cerca de 20 minutos, meia hora. E como veem, aquilo começou como um grande polvo, está agora aqui um pequeno polvo. Ele acaba quase por cozer no seu próprio líquido. Só que a partir daqui agora podemos ir para várias confecções. Vou agora só grelhar as pernas para verem também como é que podemos dar uma dupla cozedura. Podemos retirar a cabeça. Podemos aproveitar, obviamente, a cabeça para salada, picadinha. Como veem, ficamos assim com as pernas inteiras. Podemos guardá-lo assim no frigorífico. Só retirar aqui esta parte. Azeite
uma frigideira bem quente. E agora vou só colocá-lo a grelhar. Este caldo aqui vamos aproveitá-lo. Vamos retirar as ervas. Os legumes, se quiserem, também podem aproveitar para caldo. Agora poderíamos colocar o polvo assim numa travessa, só grelhado com um fio de azeite, bem simples. Estão a ver que ele agora já está com aquela cor e agora sim vai voltar a ficar ainda mais tenro, portanto assado, e depois no final damos assim o toque grelhado. Se fosse nas brasas ainda melhor. Agora vou só cortá-lo assim em 3 pedaços. Vamos colocá-lo num prato e podemos acompanhar, claro, uma batata assada com legumes, com pimentos assados, com uma salada de tomate, assim simplesmente grelhado. E agora só umas folhinhas de coentros. Aqui fica o polvo assado. Experimentem esta técnica e vão ver que nunca mais vão comer polvo rijo. Esta próxima receita é uma receita que normalmente não associamos ao assar. Vou-vos mostrar como é que podem fazer um arroz de forno com algumas especiarias e alguns ingredientes que vão guarnecer o arroz. Portanto, tenho aqui cebola picada, vou picar um bocadinho de alho e gengibre, pinhões, sultanas e canela, berinjela. Vou começar por cortar a berinjela aos cubinhos. Convém fritar bem a berinjela. Agora, esta forma de cozinhar o arroz, principalmente para quem está a aprender seguindo estas instruções, sai sempre perfeito. Começamos com tacho. É importante ter um tacho que pode ir ao forno e um tacho que possa ir ao forno com tampa. Vamos colocar um bocadinho de óleo vegetal. Eu aqui utilizo óleo vegetal, que é um óleo mais neutro, visto que vamos usar as especiarias, portanto o caril. Vamos começar por fritar a berinjela no óleo. Enquanto isso, vamos picando um dente de alho e uma colher de chá de gengibre. Se virem que a berinjela absorve rapidamente o óleo, podem juntar só um pouquinho mais. Agora vou juntar a cebola. Agora, quando cozinhamos arroz, utilizando esta técnica, é muito importante também escolherem a variedade de arroz correta para a receita. Normalmente, a variedade que funciona melhor no forno é o arroz agulha. É um arroz que fica soltinho, que não precisa de muito líquido para cozer. Vou juntar agora o gengibre e o alho, as especiarias, a canela e a mistura de caril. Um pauzinho de canela. Cozinhar bem as especiarias. Assim que as especiarias com o caril começar a abrir com o calor, vamos juntar então o arroz. O arroz é muito importante medirmos, principalmente quando estamos a aprender e utilizando esta técnica de forno, a quantidade tem que ser exata. Portanto, vamos usar o dobro da quantidade de caldo de galinha. Vou colocar aqui o arroz só para tostá-lo ligeiramente com o resto dos ingredientes. Portanto, o arroz de agulha é um arroz mais sensível. Quando juntamos o arroz ao tacho com os restantes ingredientes, convém mexerem com um garfo. Se
Se mexerem com uma colher, vamos começar a partir ligeiramente o bago e ele acaba depois por se desfazer quando vai ao forno a cozer, ou neste caso a assar. Portanto, só o suficiente para misturar. Para dar aqui um pouco de vida ao arroz e um pouco de textura, vou juntar sultanas e pinhões. Eu tenho aqui o caldo de galinha, vou utilizar o dobro da quantidade que utilizei de arroz. E colocar só um pouco de sal. Tenham cuidado se o caldo já estiver temperado. Assim que ele levantar a fervura, tampa e vamos levar ao forno. E cá está o nosso arrozinho. Convém agora arejá-lo bem, porque se o deixamos entre o tacho, o fundo tem tendência a continuar a cozinhar. Vamos misturá-lo bem agora. E nesta fase, retificar também os temperos. Um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta. E depois, para acabar, vou recorrer mais uma vez aqui aos meus micro-coentros e vou colocar aqui por cima uns rebentinhos. Cá fica uma bela sugestão de arroz no forno. Utilizando esta técnica, experimentem. Os assados no forno são um tipo de confecção muito prática que nos permite simultaneamente cozinhar com pouca gordura sem perder a suculência. Com este tipo de confecção é possível conservar os nutrientes naturalmente presentes sem que os alimentos fiquem secos e sem sabor. Mas atenção! Com gorduras em excesso, os assados podem passar de saudáveis a pratos altamente calóricos e indigestos. Dê preferência ao peixe e às carnes magras e retire as gorduras visíveis ou peles. Faça do tempero o seu melhor aliado. A mostarda e o molho de tomate são boas opções para dar sabor. Estes são alguns truques a adotar para que esta técnica possa fazer parte da sua alimentação de forma saudável. Tínhamos também de dedicar uma receita ao peixe e vamos falar aqui de um peixe assado. Portanto, tenho aqui um robalo mais ou menos de 1 kg. O robalo já está limpo. Convém sempre retirar o peixe do frigorífico. Aliás, sempre que assamos coisas no forno, retirá-las no frigorífico antes de levar ao forno, que é para estar já à temperatura ambiente. Tenho aqui um bocadinho de vinho branco a ferver para retirar o álcool. Vou laminar um bocadinho de funcho e pimento, para dar aqui um doce e ao mesmo tempo também alguma acidez. Portanto, vou começar por cortar o pimento em juliana. Agora num tacho vamos aquecer um pouco de azeite. Vamos saltear primeiro os pimentos. Vamos temperar com um pouco de sal. Juntar uma malagueta, só para lhe dar aqui um travozinho ligeiramente picante. A ideia aqui saltear o pimento e o funcho é para acelerar um bocadinho aqui o processo de cozedura. Ao contrário do que pensam, um peixe deste tamanho no forno é relativamente rápido. Vamos aquecer também estes legumes, cobrir o peixe com estes legumes e levar ao forno a assar. Vou juntar agora o funcho, mais um pouco de sal e aqui as pontas do funcho. O peixe, vou fazer uns cortes no lado da pele para ajudar não só a assar mais rapidamente, como também o sal a penetrar e também os sucos depois dos legumes, de um lado e do outro. E vamos colocar um pouco de ervas, neste caso aneto,
E vou já preparar umas rodelas de limão. Vão fazer uma cama para depois assarmos o peixe. E o vapor do limão, quando vai assando, vai soltando o aroma do limão para a parte inferior do peixe. Vamos regar com um pouco de azeite. Agora vamos cobrir o peixe. Regar com o vinho branco previamente fervido. Já evaporou o álcool. E vamos levar ao forno a 180 graus cerca de 20 minutos. Normalmente 20 minutos por cada quilo. No entanto, fiquem atentos à temperatura do forno. Ora, aqui está o nosso peixinho. Podemos regar o peixe com os sucos do limão e dos legumes. Agora vamos chegar aqui os legumes para o lado. Vamos estar aqui o peixe. Portanto, já sabem, cerca de 20 minutos por cada quilo de peixe. Apesar disto ser uma regra não muito exata, depende do forno de cada um. Da melhor forma é sempre verem junto à espinha se está bem assado. Conseguem ver que está mesmo perfeito. Vamos colocar os legumes por cima. E por último, regar com um pouco de molho. E podíamos também colocar umas folhinhas de manjericão assim ligeiramente partidas. O manjericão também tem assim um travo doce e muito aromático. Um fiozinho de azeite. E aqui temos o nosso robalo assado. Reservei uma receita doce para o último, nada como um bom crumble, e há sempre alguns segredos, nomeadamente a mistura do crumble e também a fruta que escolhemos, sempre frutas da estação. Neste caso vou utilizar os morangos, como tem o açúcar, aquele docinho do morango, depois misturado com o crumble, vai ficar um espetáculo. Vou dar aqui um toque cítrico e vou começar com uma base de sumo de laranja e baunilha. Vou começar primeiro com o sumo de laranja, natural. Tenta também sempre aproveitar a fruta que já está assim um bocadinho mais madura, para também realçar o sabor da fruta e também para podermos aproveitar. Muitas vezes já não está tão boa para consumir fresca, mas para fazer este tipo de preparados ainda está muito boa. E então, agora a baunilha vamos abri-la e vamos retirar o interior, a polpa da baunilha. Portanto, aqui esta parte. Vamos colocar a vagem e a polpa da baunilha aqui com o sumo. E vamos ferver. Não vamos usar qualquer tipo de açúcar. O morango já tem açúcar e o sumo de laranja também. E a baunilha ainda vai realçar mais também esse doce. Assim que o sumo começar a reduzir, vou colocar os morangos assim cortados em pé. E vou deixar só absorverem aqui um bocadinho da baunilha e do sumo de laranja. Provem sempre o morango para ver se é doce. Se for doce não vale a pena juntar açúcar. Se for um bocadinho mais ácido, colocar um pouco de açúcar. Vou deixar agora aqui a reduzir um bocadinho. Portanto, o típico crumble leva a farinha, o açúcar e a manteiga. Nós vamos fazer uma versão um bocadinho mais elaborada. Portanto, tenho aqui a farinha, açúcar mascavado, manteiga. Tenho também aveia, que vai dar também assim uma textura mais crocante. Pistácios e canela. A manteiga convém estar relativamente fria, não demasiado derretida. Vou só cortar a manteiga em cubos mais pequenos. Vamos colocar tudo isto. Portanto, manteiga, açúcar mascavado escuro, os pistácios, a aveia, cerca de uma colher de chá de canela, a farinha. E agora vamos triturar tudo isto.
Fica assim a mistura do crumble. Não quero também triturar demasiado, portanto quero sentir ainda alguma textura. Podem guardar no congelador ou no frigorífico, ficam já com o crumble feito. Obviamente no frigorífico vai ficar pedra, tiram um bocadinho, trituram e podem utilizar várias vezes. Portanto aqui tenho provavelmente suficiente para 4 ou para 5 crumbles. Os morangos, a razão pela qual deixei-os em pé foi para eles não cozinharem demasiado, só deixar o sumo reduzir, a parte de baixo acaba por cozer. E agora nesta fase final aí sim vamos embrulhá-los com o resto da redução. Deixamos agora aqui de parte. Um bocadinho de manteiga só para untar um pirex. Eu gosto de deixar os morangos inteiros para não se desfazerem depois demasiado, para termos também alguma textura. Vou colocar os morangos no pirex. Retiramos nesta fase a vagem de baunilha. Espalhamos bem os morangos. E agora vou partilhar aqui um dos meus segredos que eu utilizo quase sempre nas sobremesas. Vou temperar só com um pouco de flor de sal os morangos. E agora o crumble. Vamos colocá-lo por cima. Pré-aquecer o forno a 200 graus. E vamos levar ao forno cerca de 15 a 20 minutos. Agora aqui está o nosso crumble. Retirá-lo do forno, deixar cerca de 10 a 15 minutos a repousar. Não convém servir, nunca se deve servir o crumble muito quente. Aliás, nada se deve servir muito quente. Deixar repousar um bocadinho. A cobertura vai ficar crocante, estaladiça e por baixo vamos ter todo aquele suco do morango misturado com a baunilha, com o sumo de laranja. Portanto, bem que o morango ficou bem cozinhado. Agora, para acabar, podem colocar um pouco de gelado por cima. E acabamos o nosso programa do assar em beleza. Todas as receitas de hoje estão no www.manualsgestões.tv e continuem-nos a seguir no nosso Facebook e no Instagram. Obrigado e boas receitas!